Papa Francisco está muito doente e o que vocês talvez não saibam é que ele é o 112º Papa. E isso faz parte de uma profecia que fala que quando esse 112º Papa morresse, nós vivenciaríamos algo totalmente bizarro que seria o início do fim. O Papa Francisco está muito doente e fontes já confirmaram que ele tem uma pneumonia bilateral, ou seja, que pega os dois lados do pulmão e é causada por multibactérias. Então, existe uma chance muito grande dele ir dessa pra vai saber pra onde, né? E o que vocês talvez não saibam é que ele é o 112º Papa. E isso faz parte de uma profecia que fala que quando esse 112º Papa morresse, nós vivenciaríamos algo totalmente bizarro que seria o início do fim. Eu sou Carol Capel, a sua rainha do apocalipse favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa aqui nesse canal. Hoje, no vídeo de hoje, eu tenho um recado muito importante. Depois do sucesso da nossa live para os membros aqui no canal sobre arquétipos, eu estou lançando o meu primeiro livro. O livro se chama Arquétipos, a chave secreta da Carol Capel para moldar a realidade, e ele é o que vocês, membros do canal, me pediram na live. Um manual completo de arquétipos, como utilizá-los para você conseguir criar a sua realidade, criar a realidade que você quiser na sua vida, e também aqui dentro tem uma explicação completa sobre arquétipos. Nesse livro aqui eu falo sobre os países mais poderosos do mundo, sobre a bandeira deles, sobre o brasão deles. Eu falo de Hollywood, falo muito de Hollywood inclusive, e ele está disponível na Amazon pela paperback. Então ele está disponível no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, aqui na Polônia, na Espanha, no Japão, enfim, em todos os países do mundo. Você consegue comprar assim na versão física e também consegue comprar na versão digital. Na Amazon do Brasil, ele está ainda em pré-venda. O lançamento na Amazon Brasil é para dia 7 de março, mas você já consegue adquirir o livro na pré-venda. Agora que eu já passei o recado do vídeo de hoje, vamos para a tal profecia. Essa profecia dos papas é atribuída a São Malaquias e ela é um dos textos proféticos mais misteriosos e polêmicos da história da igreja. Segundo a tradição, essa profecia teria previsto a identidade de 112 papas, começando lá atrás, lá no Papa Celestino II, que foi eleito em 1143, e terminando no último papa, que governaria durante um período de grande tribulação antes do juízo final. São Malaquias, que viveu entre 1097 a 1148, foi um bispo irlandês que, segundo a lenda, recebeu uma visão profética durante uma viagem que ele fez para Roma em 1139. Nessa visão, ele teria enxergado uma longa lista de papas, cada um descrito por um lema curto e enigmático. O texto que ele escreveu permaneceu desconhecido por vários séculos e só veio à tona em 1595, quando foi publicado pelo monge beneditino Arnold de Vion no livro Limno Vitae. E muitos estudiosos acreditam que a profecia foi forjada no século XVI para influenciar o conclave que elegeu o Papa Gregório XIV, já que até aquele período as descrições eram muito precisas, enquanto que as posteriores eram vagas e menos detalhadas. A parte mais intrigante da profecia está no último Papa da lista, o 112º, que foi identificado na profecia como sendo Pedro, o Romano. O texto afirma: na derradeira perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída e o temível juiz julgará seu povo. Fim. Essa descrição sugere o colapso da Igreja Católica e o juízo final. Então, muitos acreditam que isso está ligado diretamente ao Papa Francisco, já que ele é o 112
112º Papa na lista, se nós contarmos a partir de Celestino II. O que acontece, gente, é que o Papa Francisco foi eleito em 13 de março de 2013, sucedendo Bento XVI, que renunciou inesperadamente, algo que já foi interpretado como sendo parte dessa profecia. O problema é que o nome do nosso Papa atual não é Pedro, e ele também não é romano, mas existem algumas interpretações que tentam reforçar essa conexão para tentar provar que essa profecia é real. Por exemplo, o nome de batismo do Papa é Jorge Mariano Bergoglio e ele é de Buenos Aires, da Argentina, mas a família dele é de origem italiana, ou seja, ele tem raízes romanas. Ele também escolheu o nome Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, cujo pai se chamava Pedro, Pietro de Bernardone. Então, alguns dizem que isso faz dele simbolicamente um Pedro romano. Também, Papa Francisco tem sido um dos papas mais polêmicos, com um governo cheio de crises dentro da igreja, escândalos de perda de fiéis e conflitos internos. E isso bate com essa ideia de grande tribulação. E também há teóricos que alegam que a destruição da cidade das Sete Colinas pode ser metafórica, referindo-se ao declínio da Igreja Católica e a sua transformação radical sob o reinado do Papa Francisco. Agora eu vou contar para vocês alguns detalhes sórdidos dessa teoria da conspiração, porque alguns acreditam que a renúncia do Bento XVI foi planejada. Algumas pessoas acreditam que o Bento XVI não renunciou por vontade própria, mas sim, ele foi forçado a sair para que o Papa Francisco pudesse assumir o papado. E isso teria sido parte de um plano secreto da maçonaria e dos jesuítas para mudar a Igreja Católica. O Bento XVI, gente, morreu em 31 de dezembro de 2022. Só que ele deixou algumas pistas em entrevistas e cartas dizendo que não foi uma decisão livre. O Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história, e os jesuítas sempre foram uma ordem muito misteriosa e muito controversa, com ligações com sociedades secretas e intrigas políticas dentro da igreja. Então, há quem diga que os jesuítas manipularam o conclave de 2013 para garantir que o Papa Francisco fosse o eleito. E há quem diga também que o Papa Francisco não é o último Papa verdadeiro, mas sim um falso profeta que abriria caminho para o anticristo. O Papa Francisco tem feito muitas mudanças até bem radicais na doutrina, incluindo a abertura para bênçãos a casais do mesmo sexo e diálogo com outras religiões. O arcebispo Carlo Maria Vigano, um ex-membro do Vaticano, afirmou que a igreja foi infiltrada por forças demoníacas e fez essa afirmação recentemente. Será que o Papa Francisco marcaria o fim da igreja e a chegada do anticristo? Bom, se Francisco é de fato o último papa da profecia, o que será que vem depois? Alguns teóricos acreditam que a destruição de Roma pode ser um evento literal, como ou até uma que devastaria o Vaticano. Outros dizem que a igreja entrará em cisma e se dividirá entre tradicionalistas e modernistas. E também ainda há teóricos que sugerem que o próximo líder da igreja não será um papa legítimo, mas sim um líder global que unificará as religiões, abrindo caminho para um governo mundial e para a chegada do anticristo. Essa profecia de São Malaquias continua sendo um dos maiores mistérios do catolicismo. Agora, se ela é real ou não, a gente não sabe. Só o que eu sei, gente, é que o Papa Francisco é sim o 112º Papa. E ninguém dura para sempre, pelo menos não aqui nessa realidade, e vai chegar uma hora que o Papa Francisco vai sim de arrasta. E quando essa hora chegar, será que a profecia de São Malaquias vai se cumprir? Ou será que isso é só mais uma baboseira escatológica? Eu, particularmente, não acredito em nada dessas coisas. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O que você pensa de tudo isso? Você acha que essa história é real? Ou você acha que essa história é baseada na fonte Águas de Lindóia? Comente tudo o que você pensa aqui embaixo. E, se você chegou até esse ponto do vídeo, comente a nossa expressão mágica de hoje, que é 112. Comente 112 aqui embaixo nos comentários. E eu vejo vocês, se aceita permitir, nos nossos próximos vídeos. Bye!